Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a grande comissão até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu Filho, seu único Filho, um missionário, e da sua igreja, sucessora dessa sublime tarefa. No silêncio da reflexão e na luz da palavra, é evidente que somos chamados a seguir os passos do Mestre, como nos é ensinado em João capítulo 20, versículo 21, onde lemos: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E este é um chamado que ecoa através dos séculos, uma comissão que nos foi entregue pelo próprio Deus, o Pai, para cumprir uma missão divina. Em João 3,16 somos lembrados do amor supremo de Deus, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para condená-lo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Essa missão do Filho é uma demonstração do plano universal de Deus, que abraça todas as esferas da vida, como vemos em 1 Coríntios 15, 28. A clareza da grande comissão, como expressa em Mateus 28, 19. Não deixe espaço para ambiguidade. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este é o chamado inconfundível para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Isaías 61, versículos 1 e 2 nos revela a natureza da obra missionária do Senhor Jesus Cristo, que veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes e proclamar a liberdade aos cativos. Isto nos recorda que nossa missão também inclui a restauração e a libertação espiritual daqueles que estão cativos ao pecado. No entanto, a verdadeira liberdade, como proclamada por Jesus em João 8, 32 e 36, está enraizada no conhecimento dele. E conhecereis a verdade vos libertará. Somente através do conhecimento de Cristo podemos experimentar a liberdade genuína que ele oferece. Efésios capítulo 2, versículo 14, nos lembra que o muro de separação entre judeus e gentios foi derrubado por meio de Jesus Cristo. Essa passagem enfatiza que a missão de Cristo transcende barreiras culturais e étnicas, unindo a humanidade sobre a redenção do Salvador. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, cumprindo a grande comissão, proclamando sua mensagem de liberdade e redenção e quebrando todas as barreiras que possam dividir a humanidade. Que esta reflexão nos inspire a viver de acordo com o chamado divino, levando o amor de Deus a todos os cantos do mundo. Num mundo permeado por distrações e preocupações, é fundamental retornarmos às raízes da nossa fé, como fazemos ao contemplar o Novo Testamento. É nesse tesouro espiritual que encontramos a inspiração e a direção para a nossa jornada como cristãos. João 20, 21 nos revela que Jesus foi o precursor, o enviado divino com uma missão grandiosa. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esta comissão é o epicentro da fé cristã, é a essência da nossa chamada como seguidores de Cristo. Como a história se desdobra no livro de Atos e nas cartas apostólicas, percebemos o fervor missionário que impulsionou a igreja primitiva. Eles não apenas entenderam a missão de Jesus, mas também a incorporaram em sua própria identidade. Hoje, como corpo de Cristo, somos chamados a herdar essa missão. O cristianismo é, em sua essência, uma fé missionária que deve ser vivida e compartilhada. Mateus 4,19 nos recorda o chamado de Jesus aos seus discípulos: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Este convite é estendido a todos nós e o Novo Testamento é a cartilha que nos equipa para cumprir essa missão. Assim, podemos entender que todo o Novo Testamento é em si uma obra missionária. Os evangelhos nos revelam a vida, os ensinamentos e os feitos de Jesus, enquanto os Atos mostram como a igreja primitiva se lançou na missão, levando o evangelho a lugares distantes. As cartas e o Apocalipse oferecem orientações e vislumbres do propósito divino. Hoje, à medida que examinamos o Novo Testamento, somos chamados a mergulhar em sua mensagem missionária. Devemos nos questionar: como podemos aplicar essa missão aos nossos dias? Como podemos ser pescadores de homens em meio às complexidades do século XXI? A resposta, queridos irmãos, reside na compreensão de que somos continuadores da missão de Jesus. Somos desafiados a levar sua mensagem de amor, graça e redenção a um mundo sedento. Como o Novo Testamento nos ensina, esta é a obra que molda a nossa fé, o nosso propósito. É uma jornada que devemos abraçar com zelo e gratidão. Que a missão de Jesus continue sendo a nossa missão para a glória do Pai, na certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Número 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. É com profundo respeito e admiração pela grandiosa revelação do Novo Testamento que adentramos a este estudo sobre a natureza missionária de Deus. O próprio fundamento da nossa fé e o coração do cristianismo são permeados por essa missão divina que se estende desde a eternidade até os confins da terra. O Novo Testamento, dos Evangelhos ao Apocalipse, ecoa como a voz de um Deus missionário. E é esse Deus que envia e se revela e que nos inspira a segui-lo. No próprio coração da revelação divina
encontramos a missão de redimir a humanidade. O Antigo Testamento mostrou como Deus usou Israel como instrumento para cumprir a sua missão, mas a humanidade continuava a necessitar de redenção. Foi no Novo Testamento que Deus revelou a sua maior dádiva, Jesus Cristo, missionário por excelência. Ele veio ao mundo não apenas como mestre ou profeta, mas como Filho de Deus enviado para redimir toda a humanidade. João 3,16. A perspectiva missionária do Novo Testamento é clara e abrangente. A missão de Jesus como Filho unigênito de Deus tornou-se a missão da Igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a continuar a obra da redenção e salvação. Esta é a sua missão, que transcende barreiras culturais e geográficas e exibe que proclamemos o Evangelho a todas as nações. Mateus 28,19. David Livingstone estava certo quando disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A obra missionária é intrínseca à natureza de Deus e à essência do cristianismo. Assim como o Novo Testamento nos revela o Deus missionário, a Igreja tem a responsabilidade de ser uma testemunha viva desse amor redentor. Hoje, à luz dessa revelação, somos desafiados a abraçar nossa vocação missionária. A missão de Jesus tornou-se nossa missão. Devemos, como a Igreja primitiva, proclamar o Evangelho, abraçar os perdidos e mostrar ao mundo o grande e sublime amor de Deus. A tarefa é inacabada, mas com a graça divina, somos capacitados para cumpri-la. Número 2. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nossa jornada missionária, traçada com a inspiração do Novo Testamento, não poderia estar completa sem a profunda exploração dos Evangelhos e de Atos dos Apóstolos. É nesses registros sagrados que encontramos um modelo perfeito para a nossa missão e uma compreensão mais profunda do coração missionário de Deus. Nos Evangelhos encontramos o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o enviado de Deus para salvar e cumprir uma agenda missionária. Seu ministério terreno foi um testemunho vivo do amor divino e da compaixão. Enquanto proclamava a mensagem da salvação para todas as pessoas, ele demonstrava seu amor através de ações misericordiosas, conforme Isaías 61, versículos 1 e 2. Os Evangelhos, inspirados pelo Espírito Santo, têm a finalidade de nos apresentar o Senhor Jesus, a verdade que nos liberta, conforme João 8, 32 e 36. É notável que cada Evangelho seja concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18, Lucas 24, de 44 a 48 e João capítulo 20, versículo 21 a 23, reforçando a natureza missionária inerente a eles. Nos Atos dos Apóstolos, vemos a continuação desse chamado missionário. Os primeiros cristãos e líderes da igreja primitiva entenderam a importância de propagar a mensagem da salvação a todos os povos. Filipe, como o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, nos inspira com a sua missão à Estrada de Gaza, onde encontrou o eunuco etíope, um exemplo de alcance a pessoas de diferentes culturas. Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. Pedro, por sua vez, reconheceu que o amor de Deus alcança todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Atos capítulo 11, versículos 17 e 18. Na narrativa dos Atos dos Apóstolos, brilham dois missionários notáveis, Paulo e Barnabé. Paulo, antes um perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, cumprindo o chamado de Deus para levar a mensagem de salvação a todas as nações. Atos 9, 15 e 16. Atos 3, versículo 8. 1 Timóteo 2, 7. Tito, capítulo 2, versículo 11. Seu ministério abriu caminho para a expansão da fé cristã a diferentes culturas e nações. Barnabé, por sua vez, desempenhou um papel crucial em Antioquia, a primeira igreja missionária de natureza gentílica, enviando missionários para alcançar o mundo. Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Hoje, à luz desses exemplos inspiradores do Novo Testamento, somos chamados a continuar a missão que começou com Jesus e se espalhou através dos apóstolos. A missão não é um mero apêndice da fé cristã. Ela é o coração pulsante que reflete o coração de Deus, um Deus missionário. Nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, encontramos um legado que deve nos inspirar e proclamar o Evangelho e estender o amor de Deus a todas as nações. Que esses exemplos nos fortaleçam e nos guiem em nossa missão contínua de cumprir a grande comissão. Número 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. À medida que navegamos pelas cartas paulinas, cartas gerais e no livro de Apocalipse, descobrimos um testemunho contínuo do propósito missionário que permeia o Novo Testamento. Cada um desses escritos sagrados oferece lições valiosas para a nossa jornada missionária. Paulo, o apóstolo missionário, por excelência, escreveu suas epístolas com um propósito claro: instruir as igrejas que ele plantava. Suas cartas são um tesouro de doutrina e prática, revelando a universalidade do pecado e o processo de salvação, conforme Romanos. Efésios, por sua vez, enfatiza a unidade da igreja, destacando como Jesus Cristo derrubou o muro de separação entre judeus e gentios. Efésios 2,14. As cartas a Timóteo e Tito oferecem orientações específicas para líderes das igrejas locais, ajudando a estabelecer e fortalecer essas comunidades de fé. Nas cartas gerais, encontramos ensinamentos práticos que orientam nosso viver cristão. A carta aos Hebreus destaca a superioridade da nova aliança, enfatizando
sabendo que, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará a realizar a sua vontade. Hebreus capítulo 7, versículos 19 e 22. Capítulo 13, versículo 20. A carta de Tiago nos oferece sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo em nossa vida cotidiana. O livro do Apocalipse, cheio de simbolismo e profecia, nos apresenta a conclusão da jornada humana e o destino de toda a raça. As 7 igrejas locais, nas suas cartas, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. O apóstolo João relata o interesse de Deus para a salvação de todos os seres humanos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 11, versículo 15. Nossa missão, inspirada pelo Novo Testamento, é uma missão de instrução e consumação de tudo que Deus planejou. Cada uma dessas cartas e visões do Apocalipse nos guia em nosso papel como embaixadores do reino de Deus na terra. Elas nos lembram que a missão transcende a temporalidade e está intrinsecamente ligada ao propósito eterno de Deus. A importância do Espírito Santo também ressalta-se nas experiências e no ministério dos apóstolos. Sem o Espírito Santo, suas vidas teriam sido menos que cristãs. Ele era a fonte de dinâmica, significado e orientação, impelindo-os em seu empenho missionário. E hoje, como leitores e discípulos, também somos chamados a depender do Espírito Santo para um serviço eficaz e aceitável na missão que Deus nos confiou. Que este estudo do Novo Testamento nos inspire a viver em plena consciência de nossa missão, instruindo, proclamando e consumando o propósito de Deus, tudo sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Que possamos ser continuadores dessa história missionária, que começou com Jesus e se desenrolou através dos apóstolos, trazendo esperança e redenção a um mundo necessitado. A jornada missionária é uma parte essencial do coração de Deus e, consequentemente, deve ser parte integral do coração de todos os que amam e seguem a obra missionária. O Novo Testamento, com clareza notável, revela o plano divino da redenção para a humanidade caída através da nobre tarefa missionária. Nossa compreensão da missão começa com o reconhecimento de que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, como meio de resgatar a humanidade das suas transgressões. Jesus, com um preço inestimável e derramamento de seu próprio sangue, pagou o preço pelos nossos pecados e de todos os homens e mulheres, independentemente de sua origem, língua ou cultura. Essa oferta graciosa de salvação é estendida a cada tribo, língua, povo e nação, demonstrando o amor ilimitado de Deus. Como crentes, somos chamados a ser cooperadores nessa obra redentora de Deus, em parceria com Ele na restauração de toda a criação. A missão não é uma mera atividade, mas uma resposta ao chamado divino que brota do coração de Deus. É um privilégio participar dessa obra que visa libertar uma criação decaída e aprisionada nas garras de Satanás. Mas o que significa ter a missão no coração? Significa que devemos abraçar a obra missionária como reflexo do coração de Deus. Devemos estar dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus, levando o Evangelho a todos que ainda não o ouviram. Devemos orar, contribuir, apoiar e, quando possível, ir pessoalmente como mensageiros da esperança. A missão transcende barreiras geográficas e culturais. Ela transcende diferenças étnicas e linguísticas. Ela se estende a cada ser humano, independentemente de sua origem. Como seguidores de Cristo, somos chamados a amar o que Deus ama e a nos preocupar com o que Ele se preocupa. Portanto, ao considerarmos o coração de Deus pela obra missionária, somos desafiados a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Como podemos, em nossas esferas de influência, fazer a diferença e compartilhar a mensagem de salvação. Como podemos ser instrumentos da graça divina para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Que o amor de Deus e a sua paixão pela missão sejam a nossa inspiração diária. Que possamos ser incansáveis na busca de expansão do reino de Deus, sabendo que a missão nasce no coração de Deus e deve, inevitavelmente, invariavelmente, estar no centro do nosso próprio coração. Em cada ação, em cada palavra, que a missão seja nosso eco, refletindo o amor redentor de Deus para com uma criação que anseia por sua graça. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.